TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ideias. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tony Bittencourt e este é o programa Ideias. No programa de hoje nós vamos falar com Ayrton Claudino, ele que é secretário de Desenvolvimento e Planejamento Econômico do Estado do Amazonas. Ele vai mostrar para a gente o que a CEPLAN está fazendo em relação ao governo do Estado do Amazonas, que tipo de planejamento. Você vai saber sobre Copa do Mundo, você vai saber sobre Polo Naval, você vai saber muita coisa sobre o trabalho da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado do Amazonas. Eu vou conversar com Ayrton Claudino, ele que é secretário da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado do Amazonas. E já vou começar com a seguinte pergunta. Conta um pouco a história de Ayrton Claudino, aquela história que muita gente não sabe, como é que começou, de onde vem, qual a formação. Eu acredito que o nosso público, o público do programa Ideias, não saiba disso. Qual seria essa história? Bem, eu nasci em Minas Gerais, né, sou mineiro de nascimento, lá na região do sul de Minas. Um ex-agricultor, trabalhava na agricultura, era camponês, e depois me transferi para a cidade, como a maioria das pessoas fizeram, né? E estudei administração, formado em administração de empresa, também fiz curso de ciências contábeis, aproveitei a deixa na época para fazer, fiz concurso para a Receita Federal do Brasil. Mas nessa primeira parte, tanto a questão do ser agricultor, do estudo, tudo em Minas? Tudo em Minas. Toda essa minha formação acadêmica ocorreu em Minas. E aí trabalhei como contador, trabalhei como administrador de empresa. Trabalhei na empresa Ford do Brasil, Ford do Brasil. Ford. E depois fiz concurso da Receita. Né? Isso em 1900 e alguma coisa? Já faz tempo. E aí fiz concurso para a Receita. Na Receita eu estou há 25 anos e fui lotado aqui em Manaus. Os locais que haviam disponíveis eram só locais remotos e fronteiras. E a cidade, por uma orientação de um professor que me pareceu melhor naquele momento para eu optar, foi Manaus. E fiz a opção com o objetivo de trabalhar aqui uns 3 a 6 meses e retornar para a minha terra. Esse é o meu objetivo. Quantos anos? Fazem 25 anos. 25 anos. Já ganhou a cidadania amazonense? Já é cidadão, então, amazonense? Olha, talvez esse tenha sido a minha melhor conquista e foi assim, uma premiação que é indescritível, porque o trabalho que a gente fazia aqui, fui 15 anos delegado da Receita Federal do Brasil aqui em Manaus, e é um trabalho árduo. Cobrar imposto é uma situação extremamente ruim de fazer e não é simpático à sociedade. E quando eu deixei o cargo, após esse trabalho, fui agraciado pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão amazonense e na Assembleia, na Câmara Municipal, ganhei também a medalha de ouro, que é dado, equivale ao título de cidadão também, Manauara, pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Realmente foi uma coisa que me marcou muito, esse reconhecimento que a sociedade fez em relação ao nosso trabalho, porque não é um trabalho simpático.
cobrar impostos realmente não é uma atividade nada agradável. Ou seja, de origem mineiro, mas de coração amazonense. Hoje, com certeza, meu filho, tem um filho que nasceu aqui e a gente até brinca, porque ele diz para mim que eu sou caipira e eu brinco com ele que ele é caboclo. E agora eu disse para ele que ele não aceita mais ele me chamar de caipira, porque agora eu sou cidadão também igual a ele. Certo. E agora o novo desafio, né? Ser secretário de planejamento de um grande governo, o governo que está aí, Omar Aziz, que tem alguns desafios pela frente, que é a questão, por exemplo, o mais próximo, a questão da Copa do Mundo. Olha, não tenha dúvida. E o que... para completar, né, talvez todo esse momento que foi o pós-trabalho como delegado da Receita, foi um grande desafio realmente, mas também muito gratificante esse convite que o governador me fez para vir assumir esse cargo. Isso me dá uma oportunidade também de, agora sim, devolver um pouco mais, talvez isso tudo que a sociedade daqui me deu, de colocar também os nossos conhecimentos, o nosso trabalho em prol do povo amazonense. E pegando esse lado que eu acho fantástico do governador, que é essa questão que ele colocou como trabalhando, é um governo que trabalha para gerar oportunidades. Eu acho que o que o nosso povo precisa é isso mesmo, é de oportunidade. Acho que o amazonense é um povo que sabe superar dificuldade, não tenho nenhuma dúvida disso, mas que precisam de oportunidade. E o governador tem um lado social muito forte, ele é tem uma visão de ação no social, ele sempre fala isso, que ele sabe o que é necessário, que ele sabe o que é utilizada a solidariedade. Ele foi vítima, ele já falou isso, ele foi vítima de um terremoto onde a casa dele, toda a família dele, eles ficaram ao relento, e ele foi resgatado, né, pela solidariedade do povo brasileiro, quando ele estava ainda no Peru, e veio o menino para cá, rapazinho, e hoje é o governador, quer dizer, ele sabe disso. Então esse ideal dele de trabalhar, né, para gerar oportunidade, esse ideal dele muito forte de atender o social, também nos aproxima muito do trabalho que eu acho que é necessário fazer, onde nós precisamos fazer com que o Estado crie as condições para que nós possamos aumentar emprego e renda, gerar essas oportunidades para as pessoas, para que eles possam trabalhar, né, ganhar seu dinheiro, criar seus filhos e ter uma qualidade de vida que todos nós desejamos que os nossos filhos tenham. E aqui na CEPLAN, a casa estava arrumada, os técnicos são competentes? Sim, uma coisa também interessante, eu encontrei boas práticas aqui. A CEPLAN, ela tem a certificação ISO 9000, né? E ela iniciou esse processo aqui, foi uma iniciativa da CEPLAN, são vários os órgãos hoje do Estado que têm a certificação, quer dizer, busca exatamente a certificação, isso é para que nós possamos prestar o serviço com qualidade, né? Avalia a qualidade, esse é o que leva a norma ISO 9000. Encontrei muito bons técnicos, me surpreendeu bastante, quer dizer, a gente imaginava que era assim, mas não era, a expectativa foi muito além daquilo que eu imaginava ao deparar com a realidade. Mas são muitos os trabalhos e são muitos os desafios também. Um desafio, assim, o mais trabalhoso, vamos dizer assim, o desafio mais trabalhoso, tem sido árduo, mas ao mesmo tempo tem sido gostoso, tem sido interessante? Eu acredito que talvez o nosso maior desafio, que esse realmente é a gente manter os atuais níveis de emprego e renda aqui, porque é sabido e não adianta negar, nós só temos o PIN, nós só temos o grande destaque da economia, né, e a base econômica do estado do Amazonas é o Polo Industrial de Manaus. E o Polo Industrial de Manaus, o seu diferencial, aquilo que faz com que ele está hoje pujante como está, é a desoneração tributária. Então isso é muito pouco para o tamanho desse estado, para a grandeza desse estado. E todo o polo industrial ele está na cidade de Manaus. Quer dizer, isso gerou um esvaziamento grande para o nosso interior. Então, eu, quando chego aqui, vejo que o desafio nosso é o que fazer, como construir alternativas econômicas para que a gente possa efetivamente interiorizar esse desenvolvimento e que nós também possamos manter esse nosso polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, com essa pujança que ela tem até agora e manter esses níveis crescentes. Isso é um grande desafio e realmente é o dia a dia nosso, consome, e todo o governo, eu imagino, porque se nós hoje
temos queda na arrecadação, temos queda na geração de emprego. No Brasil, o efeito na Zona Franca é muito maior. Então, quer dizer, se tem qualquer situação que ocorre, a gente já vê depara com quedas aqui também. Então, isso faz com que a gente fique o tempo todo monitorando, buscando relatórios, tentando criar e discutindo com os nossos técnicos para ver qual alternativa que nós temos, o que o Estado pode fazer, onde podemos atuar, interagindo com a SUFRAMA, com a Cefaz, com os demais órgãos, para que a gente possa tentar antecipar o que virá, para a gente poder ver se temos ações. Então, esse é um trabalho realmente árduo. Prestigie os programas exibidos neste canal com o apoio cultural de sua empresa. Mostre aos seus clientes tudo de bom que a sua empresa oferece além do preço. Afinal, nem só de varejo vive a indústria e o comércio. Estamos de volta com o programa Ideias e hoje nós estamos conversando com o secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ayrton Claudino. E nós ainda há pouco estamos falando sobre a questão do polo industrial, sobre oportunidades, mas eu gostaria também de saber do secretário que a questão do polo biotecnológico, né, o CBA, nós temos um CBA que já faz 10 anos que não tem uma estrutura própria, vive às expensas da SUFRAMA. Mas recentemente o superintendente da SUFRAMA disse que finalmente o CBA vai ter autonomia. Como é que o secretário Ayrton Claudino vê essa possibilidade? Olha, finalmente acredito que isso vai decolar, porque isso já tem mais de 10 anos ou 15 anos, não estou bem certo, em que foi construído o CBA. E qual seria realmente a nossa expectativa e a grande vantagem que isso poderá trazer? É que nós possamos, através de pesquisa, né, já sabidamente a floresta amazônica tem a maior biodiversidade do planeta, está nas florestas tropicais e nós temos a maior floresta tropical, a maior parte da floresta amazônica está dentro do estado do Amazonas hoje. Então nós teríamos oportunidade de ter condições de fazer com que tenhamos indústrias, né, com utilização dessa matéria-prima e não teríamos a dependência que temos hoje dos incentivos para que nós possamos fazer o desenvolvimento econômico do Estado. E principalmente nós teríamos essas matérias-primas no interior, onde nós poderíamos, com certeza, levar renda e emprego para essas populações que estão no interior do Estado, através do conhecimento da utilização da biotecnologia. Como é que estão essas questões, ou seja, a questão do polo industrial de Manaus e a questão da reforma tributária? Pois como eu disse anteriormente, o grande problema é um modelo de desenvolvimento extremamente exitoso, que é o modelo Zona Franca de Manaus, precisamente o seu polo industrial, o benefício, quer dizer, o fator diferencial dele é os incentivos fiscais. Então, isso faz com que a qualquer momento, não é qualquer, todo momento alguém coloca em risco, porque é proveniente da guerra fiscal, alguém baixa lá de forma irregular, oferece lá um incentivo de ICM, um estado igual São Paulo, ou Minas, ou Espírito Santo, e faz com que a competição, né, do polo industrial de Manaus fica a perder por conta da nossa distância, a falta de logística e essa dificuldade toda. Então, efetivamente é um modelo exitoso, mas de difícil compreensão. Muitas pessoas não compreendem, não conhecem, atacam o modelo porque não conhecem, e proveniente também hoje da chamada guerra fiscal e a própria reforma, porque de repente, se houver uma reforma hoje tributária e dependendo como ficar a cobrança do ICMS, pode colocar tudo a perder uma grande vantagem tributária que o modelo tem. Então, isso realmente é uma preocupação constante e nós temos que estar atentos. A nossa bancada, a Secretaria de Fazenda tem cuidado, né, tem estudado, tem acompanhado toda e qualquer alteração da legislação que ocorre no Brasil e
para que possamos evitar que a gente tenha aí uma perda grande. Mas esse sobressalto, infelizmente, né, o Estado nem o governo do Amazonas tem como evitar. O que temos procurado fazer é entender o que se passa e que tipo de ação política pode ser tomada, para que a bancada, que os nossos parlamentares possam tomar em função dessas discussões quando elas estão dentro do Congresso. E mesmo nível de governo, dado que os governos, principalmente do presidente Lula e agora da Dilma, fez a profissão de fé de que a Zona Franca é um modelo que tem que ser preservado, e tanto que a nossa presidente já encaminhou aquelas PECs para que aumente o prazo, né, para 50 anos, porque o prazo venceria em 2013. Isso significa também que, se não for ampliado, daqui para frente poucos investimentos, porque quem fosse fazer um investimento hoje e que em 2013 acabasse esses incêndios, em 2023, nós estamos em 2012, um tempo muito curto para se obter o retorno. Então, praticamente, nós já não teríamos. Quer dizer, essa prorrogação, ela é fundamental que ela seja aprovada. Mas voltando ao que a gente já falou também, não adianta só prorrogar, tem que ter atrativo. Porque prorrogou, mas não teve atrativo, não adianta também. Verdade. Quer dizer, nós precisamos demonstrar né, e garantir ao empreendedor e assegurar ele que ele instalando aqui, ele vai ter condições de manter os incentivos, né, por um longo período, mais de 50 anos, e também sempre alertando que em outros locais, principalmente do ICMS, proveniente dessa guerra fiscal, as decisões dos nossos cortes superiores, dos nossos tribunais, têm sido pela ilegalidade. Então, quer dizer, um empreendedor, ele correrá o risco também de, ao optar por não vir para a Zona Franca ou sair daqui para um outro local, ele corre o risco também de ter esses incentivos cancelados por decisão judicial e sujeito ao pagamento do que ficou passado, desde que não haja a decadência. Os 5 anos, desde que não haja... Buscar os 5 anos. Os 5 anos, né? Exatamente, a chamada decadência. A questão dos importados. Muitos estados estavam importando, internalizando os seus produtos e depois vendendo esses produtos com um valor diferenciado. Essa é uma questão. E uma outra questão é a questão da abertura, ampliação da Zona Franca de Manaus para o interior do estado também. Como é que a Secretaria de Planejamento está vendo isso? Olha, interessante porque na questão desses estados incentivando importação através de renúncia fiscal é um absurdo, porque imagina, você está gerando emprego lá, a maioria dessas importações são chinesas, quer dizer, o Estado que está dando esse tipo de incentivo, além da ilegalidade desse incentivo, vem o absurdo de ele estar dando incentivo para que a indústria esteja lá na China, quer dizer, importar um produto, né, o incentivo teria que ser para a produção aqui, né, e não trazer produtos acabados com desoneração tributária. Realmente é uma coisa absurda, né? Agora, em relação à extensão da área, o CEPLAN vê realmente, o governo vê com muito bons olhos, porque isso abre uma perspectiva para as cidades hoje que fazem parte da região metropolitana, como Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, essas cidades receberem alguns projetos em função de que hoje a área, por exemplo... Né, era justamente isso que eu ia falar. O que se mais reclama aqui em Manaus é que projeto tem muito, mas a área não tem ou tem pouca. O Superintendente Suframa divulgou que existe 114, parece, pedidos de reservas de áreas de empreendedores que querem se instalar na Zona Franca de Manaus e que a Suframa não tem como atendê-los, em função de que alguns terrenos são de topografia muito ruim, que vai ficar caro, né, essa preparação dessas áreas, e outras são áreas que também foram invadidas. Então são áreas que são pertencentes à Suframa, mas que neste momento estão invadidas, o que praticamente impossibilita você de colocar qualquer empreendimento lá. Com a extensão dos incentivos para a região metropolitana, isso abre a perspectiva de que alguns desses empreendimentos possam se instalar em Iranduba, ou mesmo Rio Preto, ou mesmo em Taquatiara, ou outras cidades que fazem parte, quer dizer, mostrando nós podemos trabalhar num planejamento no sentido de que, ao haver a consulta, a gente possa mostrar, olha, esse empreendimento pode vir para essa cidade,
a Prefeitura de Iranduba já está se movimentando nessa direção de preparar um distrito e é isso que vai ocorrer tão logo. Aliás, esperamos que isso não demore muito, que seja rápido, para que a gente possa já estar trabalhando nessa direção de prospectar empreendedores para essas cidades do entorno de Manaus. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos de volta com o programa Ideias e estamos entrevistando o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ayrton Claudino. E estávamos falando ainda há pouco sobre Zona Franca de Manaus, Polo Industrial de Manaus, enfim, uma série de outros assuntos que, se você está ligado com a gente, deve ter assistido aí com a gente também. Mas agora vamos saber aqui do secretário quais são os projetos, o que a CEPLAN está tocando, né? A gente já falou ainda há pouco sobre a questão, um pouquinho só, da Copa do Mundo. Se quiser falar, esse é o momento, que a gente já está agora no terceiro e último bloco. Então, quais são os projetos que a CEPLAN está tocando? Olha, na verdade, como a gente colocou, o governo do Omar Aziz, ele tem como lema trabalhando para gerar oportunidades. E nesse sentido são muitos os trabalhos que estão sendo feitos. Em relação à Copa, há uma prioridade absoluta de todo o governo no sentido de preparar a cidade, de trabalho do governo, no sentido de preparar a cidade para esse mega evento que trará grandes oportunidades para os amazonenses, principalmente na área do turismo e outras atividades que serão exercidas durante esse período. E assim como as questões que envolvem a preparação da cidade, como a construção da arena, né, que já está bem adiantado, o monotrilho que deverá ser... Inclusive a arena já está sendo disponibilizada à visita. Isso, a população já pode ir lá fazer visita para verificar o andamento. É no sábado, é os sábados. Todo sábado, pela parte da manhã, pela parte da tarde? Pela parte da manhã, parece que tem que fazer a inscrição lá para que possa fazer então a visita. Vai na arena, faz a inscrição, aí marca o dia. Pode fazer a visita lá. E também o monotrilho, que deverá estar, já foi dado, já foi feita a licitação, já foi emitida a ordem de serviço e deve estar iniciando a obra do monotrilho. A Prefeitura vai também fazer o BRT, quer dizer, existe essa preparação, então isso já está em andamento, gerando também emprego e renda, porque são obras de grande porte, de grande envergadura que estão sendo realizadas. E temos também, já bastante adiantado, dois grandes megas projetos, que um é o Polo Mineral, onde nós estamos fazendo as tratativas junto com a Secretaria de Recursos Hídricos. Não, é a Secretaria que cuida da parte mineral, e eu acabei esquecendo o nome, e dos recursos hídricos. Do Daniel Nava, que é o secretário. Então, eles estudos bem adiantados com a potássio, na exploração do potássio, que é um investimento aí na ordem de aproximadamente 5 bilhões de dólares, né? O andamento disso, a gente está fazendo todas as tratativas, colaborando no sentido de tornar viável o projeto. Temos do Caulim também, que está bem adiantado, que é uma exploração do Caulim, aqui no entorno de Manaus, próximo da cidade de Manaus também. E nós temos o Polo Naval, esse sim, bastante adiantado, um projeto extremamente interessante. Isso muda, é um novo modelo de desenvolvimento, todos os dois, tanto o Polo Mineral quanto o Polo Naval, no sentido de mudar a matriz de desenvolvimento aqui do Estado. O Polo Naval, como é que está a questão do Polo Naval? Então, todas essas tratativas, elas estão sendo feitas por um grupo de trabalho que foi criado aqui na CEPLAN, está sendo coordenado pela CEPLAN, onde todas essas questões estão sendo verificadas. Tudo aquilo que era necessário para a implantação desse polo. Havia a necessidade da decisão política de fazê-lo. Esse polo vem sendo discutido há 8 anos. E há uma decisão política do governo federal, da nossa presidente Dilma, e há uma decisão política do nosso governador Omar Aziz de fazer o polo. E
coube à CEPLAN, então, cuidar disso. Nós estamos fazendo, por determinação do governador, nós estamos, então, cuidando dessas questões. Então, o que nós temos hoje? É a definição da área, onde será implantado. Essa definição já foi feita, nós estamos agora nas tratativas finais de resolver a questão fundiária, onde nós vamos, então, verificar todos os problemas da área para que ela possa ser incorporada ao Estado do Amazonas, passar para o Amazonas, o patrimônio do Estado do Amazonas, e a partir daí nós vamos fazer a preparação, como licenciamento dessa área, vamos fazer a parte de infraestrutura, tudo que será necessário para que nós possamos ter aí efetivado esse mega projeto que é o Polo Naval, onde nós estamos estimando lá aproximadamente aí a geração de 30 mil empregos e criar os atrativos para grandes estaleiros, criar a possibilidade de que nós tenhamos desocupar essa orla onde estão hoje os principais estaleiros hoje do Amazonas, na orla de Manaus. Alguns estão de formas até irregular, onde nós possamos fazer com que todos possam ir para essa área, né, num período que a gente estima aí entre 10 anos mais ou menos estaria implantado o projeto. Nós já estamos trabalhando muito forte nessa direção. A questão da tecnologia e preparação de mão de obra. Também nessa direção, a UEA deve estar criando já em 2012, agora aproximadamente em outubro, o primeiro vestibular para o curso de engenharia naval. E isso realmente é uma grande conquista. E também na preparação, o governo irá preparar os técnicos, toda aquela mão de obra necessária para esse polo. Inclusive está previsto até a criação de uma cidade operária com aproximadamente 40 mil residências, né, para que possamos ter todas as situações. Lá será criado o que nós chamamos de uma APL, que é um arranjo produtivo local, dentro do programa do Brasil Maior, do governo federal, ou seja, dotado de toda a infraestrutura necessária para que possa se desenvolver lá uma grande indústria, como eu disse, uma nova perspectiva, uma nova matriz de desenvolvimento para o Estado. Na verdade, duas novas, né? Duas novas. Questão mineral e questão do Polo Naval. Nós estamos já praticamente finalizando o nosso programa Ideias. Eu gostaria de franquear mais uma vez a palavra aqui ao secretário Ayrton Claudino, para que ele pudesse dirigir uma mensagem, para que ele pudesse até mesmo falar para esse povo que está nos assistindo que Manaus, na verdade o Amazonas, tem uma Secretaria de Planejamento que está trabalhando arduamente para gerar novos empregos, novas frentes de trabalho, novas economias dentro do estado do Amazonas. Por favor, secretário. Bem, é nesse sentido que você coloca de que estamos trabalhando, e o governo, eu diria, não é só a secretaria, mas todo o governo, toda a determinação do nosso governador é nesse sentido, de que efetivamente possamos preparar o Estado, né, para o futuro, para que nós possamos daqui para frente o Estado ter condições de ter um desenvolvimento, eu não diria alternativo ao polo industrial, isso não existe como. O polo industrial de Manaus, o nosso PIN, a Zona Franca de Manaus, ela terá que continuar como sempre esteve, e pujante, exitosa, mas sem esses precalços, sem esses sustos, e buscar alternativas também, outras matrizes de desenvolvimento que possa efetivamente interiorizar, trazer também desenvolvimento para o interior do estado do Amazonas. Chegamos ao final de mais um programa Ideias. Dessa vez, nós entrevistamos o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas, Ayrton Claudino. Ele falou sobre Polo Naval, Polo Mineral, Polo Industrial de Manaus e muitos outros assuntos. Mas eu gostaria de saber se você gostou do programa. Para eu saber se você gostou, liga para mim, 9112-9676, ou então passe o e-mail bwastone@hotmail.com. Mas eu gostaria também de colocar a sua ideia no programa Ideias. Liga para mim ou passe o e-mail para mim. Eu vou ficar aguardando. Gostaria que todos tivessem, então, um bom dia.
Se você tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, chegou a hora de apresentar a sua produção para todo mundo ver. O mais importante é ter você na TVC. Entre em contato, nós temos a audiência que você procura.